Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um programa de Justiça e Paz. Vocês que nos acompanham pelos canais do YouTube e Facebook, que nos veem através de vídeo no @CJP Brasília, cheguem também, deem o seu curtida, o seu like, compartilhe esse vídeo para que essas entrevistas cheguem a cada vez mais pessoas. A sua presença aqui nesses canais é muito importante para a gente. O nosso programa de Justiça e Paz vai ao ar sempre aos domingos, às 20 horas, na Rádio Nova Aliança, e aos sábados, às 11 horas da manhã, no YouTube e Facebook. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, sou como vice-presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília, e hoje temos a alegria de receber o professor José Geraldo de Souza Júnior, que é catedrático da Universidade de Brasília, professor de Direito e ex-reitor da UNB. Nós vamos tratar de um tema muito sensível que fez aniversário essa semana, no dia 8 de janeiro de 2024, fez um ano da tentativa de golpe, né? Da tentativa de invasão, não, foi uma invasão, foi um quebra-quebra, e foi uma tentativa de ameaça aos poderes constituídos no Brasil, democraticamente constituídos, e é sobre isso que a gente vai falar, sobre a tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023, que completou um ano agora, nessa semana. Professor Zé Geraldo, seja bem-vindo ao nosso programa de Justiça e Paz. Você que tem aqui cadeira cativa no nosso programa. Muito bom falar com você, Ana Paula. É nosso primeiro programa, ou pelo menos o primeiro que eu participo na abertura do novo ano, né? Com muitas expectativas, né? Temos uma agenda relevantíssima para o ano, tanto política no sentido comunitário da vida social, quanto pastoral no sentido das convocações, né, que as exortações do Papa Francisco nos fazem, né? E esse tema ele combina muitos desses aspectos, né? Porque, como você diz na abertura, é, a salvaguarda da boa convivência social está apoiada no equilíbrio do exercício dos poderes republicanos, né? Legislativo, executivo, judiciário, nos marcos dos parâmetros constitucionais. E essa situação que hoje estamos trabalhando, né, e que no dia 8 teve um ano de seu evento, né, foi um atentado a tudo isso. Por isso está bem certo em definir como golpe. Assim está na base dos muitos inquéritos que foram instaurados no Supremo Tribunal Federal. São 7 inquéritos, Ana Paula, que estão em curso, 3 que interpela especificamente parlamentares que foram artífices desse processo, um contra os financiadores desse processo, um contra os seus autores intelectuais, um contra os executores das ações, que talvez aqueles menos conscientes do engajamento que tiveram, né? Porque muitas vezes estavam ali por outras razões e, de repente, foram conduzidos, né, por astuciosos, né, que se valeram de sua disponibilidade pouco consciente, né, pouco cidadão, né, para uma agitação geral. Tem um inquérito específico, Ana Paula, contra as autoridades do Distrito Federal, incluindo o governador, o secretário de Justiça e os comandantes da estrutura de segurança, né, que estão também sendo tema dessas apurações, né? Então,
o foco de todos esses inquéritos é exatamente a tentativa de golpe, né? Um golpe é sempre criminalmente uma tentativa, porque se ele é vitorioso, ele destrói a lei, destrói as instituições, destrói a Constituição, né? Então ele incrimina os seus adversários, não é incriminado, né? É só quando se restaura a democracia, né? Então é isso, eu acho que é um fator importante e eu próprio, Ana Paula, a pedido da editoria do Correio Brasiliense, o jornal aqui da cidade, né, que no dia 8 fez um caderno especial para marcar a responsabilidade que temos de defender a democracia, né? Nesse dia também as autoridades dos três poderes fizeram mobilizações para marcar essa postura de responsabilidade sobre o significado constitucional de suas ações, né? E eu escrevi, a pedido da editoria do Correio, um artigo que se chama exatamente 8 de janeiro, Teste de Maturidade Institucional do Brasil para a Defesa da Democracia. Né? Então, eu queria dizer assim que dos males derivados dessa prática que pôs em risco, né, toda a construção que temos feito e que nossa igreja, inclusive, participou muito, porque foi um dos principais atores no processo de elaboração da Constituição de 88, né, sobretudo a CNBB, mas também aqui as nossas pastorais, né? Então, todo esse nosso engajamento foi submetido a um grande teste, né? E o teste foi ser capaz de debelar, de se indignar, de se mobilizar para o processo de restauração democrática, né? Que é um dos fundamentos contemporâneos daquilo que se chama, inclusive, de justiça de transição, né? Que vivencia esses aspectos dos atentados à democracia e à humanidade, né? Mas que pressupõe não só responsabilizar seus autores, mas como trabalhar no sentido da reeducação das instituições. Tem um caráter pedagógico, e eu acho que esse é um aspecto importante a ressaltar nesse episódio, né? Zé Geraldo, esse seu artigo é maravilhoso para o pessoal que está no YouTube, no Facebook. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para as pessoas acessarem, né? Saiu no Correio Brasiliense, realmente é um artigo fantástico, porque ele começa falando da justiça de transição e do É, direito à memória e à verdade. E é, nessa linha do direito à memória e à verdade, no dia 8 de janeiro agora de 2024, pessoas tentaram transformar a página do Wikipedia que está relacionada a esses atos, que a página, o título dela é Ataques de 8 de Janeiro em Brasília. E no texto ela coloca como intentona bolsonarista. Veja que, né, o golpe, né, desse é, aspecto. E eu acho que você caracterizou muito bem a maior parte das pessoas que realmente promoveu esses atos de vandalismo, de insuflação, que quando a gente sabe que está numa turba, a turba muitas vezes perde o controle, né? A emoção guia as pessoas e as pessoas começam a fazer atos que não são compatíveis com a trajetória delas, né? E foram também muito insuflados pelo WhatsApp, né? Por notícias falsas, por fake news. Às vezes, as pessoas não conseguem relacionar a mensagem que vem com uma mentira, com uma notícia falsa, e um ato como esse tão extremo de invasão do Congresso Nacional, invasão do Supremo Tribunal Federal e do Palácio Planalto. Mas mentiras falsas colocadas todos os dias, notícias que são manipuladas, cuja verdade não ela é feita de verdades parciais, né? Se fosse uma mentira muito grande, as pessoas falavam, não, imagina, isso não existe. Mas uma uma notícia falsa sempre tem uma parte de verdade e uma parte de mentira que vai criando uma nebulosidade em relação aos fatos na cabeça do indivíduo e vai uhum, insuflando as pessoas a fazerem esse tipo de ação, uma ação violenta, né?
E por que que eu digo isso? Porque eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que participou desses atos são pessoas bem intencionadas, que queriam transformações, que queriam, se diziam relacionadas com a busca de uma melhoria para a sociedade. A questão é que como que você consegue essa melhoria para a sociedade? E a gente já viu pelo passado brasileiro que sem democracia isso não acontece. É verdade. E você sabe que esse foi o tom das autoridades nos atos de resgate, né, da condição valiosa do exercício democrático legítimo, transparente, na esfera pública, com razões de cidadania, fundado nos direitos que as autoridades dos três poderes procuraram consignar, vamos dizer assim, no simbólico dos encontros que foram feitos no dia 8, né? E, curiosamente, o problema da verdade está no centro. E você sabe, Ana Paula, nesse mesmo dia 8, o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, por meio de sua porta-voz, Liz Throssell, fez uma manifestação dirigida às autoridades do Brasil, no sentido de que descubram e punam todos os envolvidos nos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, incluindo aqueles que os financiaram e os planejaram. Né? E o eixo da sugestão, que é como que uma diretriz, né? Lançada às autoridades, é de que a sociedade brasileira precisa saber toda a verdade sobre o ocorrido. Olha que curioso, né? Ah, a, a ONU, pelo Alto Comissariado, diz assim: os ataques do ano passado, resultado de desinformação sobre as eleições democráticas e de incitamento à violência por líderes políticos, sociais e econômicos, foram uma ameaça extremamente séria à democracia. As pessoas do Brasil precisam saber toda a verdade e não deve haver impunidade, nem para os que praticaram os ataques, nem para quem ordenou. E fecha, né, essa recomendação dizendo que apela às autoridades para conduzirem investigações imparciais, eficazes, transparentes, em tempo hábil, para levar os responsáveis a responderem em conformidade com os padrões dos direitos humanos internacionais. Então, veja você, né? Por isso que no meu artigo, o meu fecho é sem anistia, porque é preciso ter um caráter pedagógico. A função da pena não é ser intensa no sentido de punir, ela é buscar a certeza de que quem age em desconformidade com o bem público, o bem social, e ataca valores importantes como a liberdade e como a Constituição, tem que ser responsabilizados. Por isso que eu achei importante o Supremo separar os inquéritos, né? Porque há Existe graus de muita. responsabilidades, né? Há graus. Veja aqui dos inquéritos daqueles que praticaram dos atos vândalos, né? E estou usando uma expressão amena, porque a maior parte das pessoas classifica como atos terroristas, né? Estão quase todos sofrendo as injunções do inquérito, mas em liberdade. Estão muito poucos presos, aqueles que praticaram atos de maior gravidade, né? De maior incidência sobre a incolumidade das pessoas, dos bens, né? Sobre os valores republicanos. Né? A, a maior parte está participando dos inquéritos, mas em liberdade, com monitoramento, com retenção de passaporte, etc., como suspensão de eventuais direitos, que são direitos decorrentes do exercício da cidadania, né? Mas estão em liberdade,
as penas estão numa gradação que não está no máximo da previsão legal, né? E não estão confundidas no mesmo conjunto, no mesmo balaio, vamos dizer assim, né? Porque os inquéritos separaram a responsabilidade de parlamentares que insuflaram, dos financiadores, né? Uhum. E dos autores intelectuais, né? Que é isso que as Nações Unidas formulam e que eu tentei trabalhar no meu artigo para dizer assim, e também foi objeto de todas as falas no dia 8 no Senado, no Supremo, no sentido de que se não responsabiliza, não educa e, portanto, não interrompe esse modo abrupto, desleal e criminoso, né, de atentar contra as estruturas democráticas, né? Não existe autoanistia, não é? Veja que as propostas de anistia vêm daqueles que estão no rol dos que foram autores intelectuais, que foram financiadores, que foram incitadores, que são, de certa maneira, também cúmplices, né? Assim, a gente também tem que pensar que o histórico brasileiro demonstra que essa opção de você dar anistia para todos, ela traz uma recorrência dos fatos. É, E você não dá a devida memória e verdade, é, né? A importância da memória e da verdade. Você não dá a devida importância. Então, é, é uma experiência que a gente, como é que fala? A justiça não significa que não vai haver justiça, não é isso. A é, justiça, ela tem que ser feita com todo o devido processo legal, com todas as garantias constitucionais, com a presença do advogado, tudo na mais perfeita ordem, no sentido é. de que, Com as audiências de custódia, aquelas que exatamente, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, sugeriu que os países adotassem, e o Brasil adotou, foram instituídas exatamente para que uma autoridade judicial examinasse as condições de detenção, o cumprimento, né, da parte de segurança relativamente aos indiciamentos, né, verificar se os direitos são salvaguardados, se houve manifestação de juiz, se o corpo da pessoa está preservado, né, a sua dignidade, né, que são as chamadas audiências de custódia, que, aliás, quando o ministro Lewandowski, no Supremo, assumiu a presidência, disse que o mandato dele no Supremo, e espero que, como ministro da Justiça, ele preserve o mesmo fundamento, seria presidido por dois fatores: universalizar as audiências de custódia e educar, inclusive, o sistema de segurança e a magistratura para os fundamentos dos direitos humanos que devem estar presentes no seu ofício, no seu agir, na sua maneira de administrar a justiça, né? Zé Geraldo, a gente está chegando no fim do nosso programa na Rádio Nova Aliança e acho que é bom a gente fazer um apanhado geral de tudo que a gente já conversou até agora, para a gente partir para um segundo bloco, porque eu não vou deixar de fazer segundo bloco com o Zé Geraldo na internet, não, viu, gente? Na internet, se você nos acompanha pelo YouTube, @CJP Brasília, você muitas vezes tem outras partes de entrevista que não podem sair na rádio, porque na rádio a gente tem um limite de tempo do programa. Então, o nosso tempo passa muito rápido no programa de Justiça e Paz, que vai ao ar pela Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM. Então, no domingo, às 20 horas, começa na Rádio Nova Aliança, mas no YouTube a gente continua. Vamos fazer esse apanhado, Zé Geraldo, para a gente se preparar para o segundo bloco da internet. Muito bem. Uma mensagem assim, é lógico que ainda está muito recente esse processo do 8 de janeiro, mas se fosse uma mensagem depois de um ano, o que você acha que mais prevaleceu nesse processo inteiro? Eu coloquei como título do meu artigo:
o Brasil passou no teste de maturidade institucional. Por mais que, na nossa experiência político, econômico, social, jurídica, nós tenhamos uma origem colonial que é muito desumanizadora, né? Por isso que o Papa Francisco fala tanto em realmar, né? De recuperar aquilo que, na experiência colonizadora, foi a desumanização pela escravidão, pela redução da dignidade dos povos originários, né? Pela coisificação do feminino, né? Que ainda hoje está entre nós. Veja a luta do Papa Francisco para recuperar um lugar de dignidade do exercício profético do feminino no seio da igreja, né? Essa origem colonial nos desalmou, né? E aquilo que é a construção da dignidade da cidadania, da democracia e dos direitos é um processo traumático e, na nossa história, com muitos soluços, com muitas abruptas interrupções. Porém, nós vínhamos numa experiência de emancipação muito marcada pelo protagonismo do comunitário inscrito no social, que se organiza e que exercita aqueles fundamentos que deram origem ao nosso campo pastoral, que é a formação da comunidade como um lugar de realização da justiça. Está lá nos Atos. Então, os cristãos vinham, os apóstolos traziam o produto do seu trabalho, que passava a ser distribuído a cada um conforme as suas necessidades. Não é isso? Essa mediação do incluir, não é? Do participar todo mundo, judeus e gentios, né? O apostolado paulino, né? Que é universalizador, que foi a base da criação, da fundação da igreja, né? Então, nos últimos anos, depois da redemocratização, que foi um desses momentos críticos importantes por causa de um exercício autoritário, ditatorial que vivenciamos entre 64 e 85, né? A Constituição que foi estabelecida abriu um contexto de altíssima participação democrática do social, com a contribuição notável da confissão católica. Outras confissões também tiveram um papel importante, não todas, né? As mais tradicionais tiveram um papel importantíssimo, né? Os luteranos, os metodistas, os presbiterianos, até os batistas, né? Tiveram um papel importantíssimo e inscreveram na Constituição esse fundamento ético do humano que precede ao econômico, que precede ao o seu redutor mercadológico, né? E criamos estruturas fundamentais democráticas. Pensa no SUS, Ana Paula, você que é da área da biologia, se não fosse essa estrutura com deliberação social, com controle social, nessa fase recente necropolítica, teríamos sido engolfados no que o Senado falou que foi uma estratégia genocida, né? Aliás, o novo ministro já disse que vai rever os fundamentos da CPMI da Covid, que o Senado elaborou, né? Então, essa experiência, né, amadureceu o social no comunitário, né, nas comunidades eclesiais, nos grupos paroquiais, né, e a democracia passou a ser um exercício cotidiano. Nós fazemos exercício em todas as dimensões do social, da casa à rua, não é isso? Do bairro aos palácios, nós fazemos esse processo. Por isso que as Nações Unidas têm dito, né, que um aprendizado dessa experiência de enfrentar essas violações e de restaurar a memória e a verdade é exatamente preservar os fundamentos da democracia participativa. Nós aprendemos a fazer isso. E por isso que
foram, de 88 para cá, são 35 anos de uma Constituição, né, que é uma Constituição da cidadania. Ana Paula, a primeira Constituição brasileira, de 1824, o apelido dela é Constituição da Mandioca, porque ela era censitária, rentista, a dignidade era fundada na renda e não no trabalho. O trabalho era escravo. Zé Geraldo, a gente está indo para o fim do nosso programa. Na sequência, os nossos ouvintes da Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM, ficam com comentário do Evangelho segundo a Simone Furquim, que sempre contribui todas as semanas para o nosso programa. Um nosso abraço para a Simone Furquim. Vou pedir a sua despedida, agradecendo ao pessoal da rádio que está sempre nos apoiando, sempre lançando o nosso programa de maneira bela, e a todo mundo que nos ouve na Rádio Nova Aliança, um nosso abraço fraterno e um bom início de semana. Sua despedida, Zé Geraldo. Então, olha, 2024, vamos marcar, né, um tempo histórico entre o momento atual redemocratizado e constitucionalizado e aquela Constituição de 1824, né, que negava direitos aos trabalhadores, às mulheres, aos indígenas, às crianças, aos padres. As praças que não fossem galardoadas, né, com as insígnias de oficiais superiores, né? E hoje a gente tem, né, uma inserção muito forte. Basta ver que aquele trabalhador que lá atrás seria escravo, hoje é presidente da República, não é isso? Nossa, terminamos o programa então com isso. Um grande abraço aos ouvintes da Rádio Nova Aliança e vamos, para você que nos acompanha no YouTube e Facebook, o segundo bloco com José Geraldo de Souza Júnior. Fique conosco. Um grande abraço e boa semana. Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho hoje é Marcos, capítulo 2, versículo 13 a 17. O Evangelho de Marcos é conhecido como o Evangelho do Caminho, porque mostra Jesus todo o tempo caminhando e em ação. E neste caminho, ele busca pessoas para fazer parte do seu movimento. São pessoas marginalizadas da sociedade de seu tempo. Aqui Jesus chama Levi, Mateus, que era cobrador de impostos. Os cobradores de impostos eram considerados pecadores e impuros pelas autoridades religiosas. O texto vai dizer: vendo o cobrador de impostos, Jesus diz: segue-me. A comunidade cristã em torno do Evangelho de Marcos percebe que Jesus não age como as autoridades religiosas do seu tempo, como os fariseus que excluíam do plano de salvação de Deus todas as pessoas que não seguissem as 613 regras para se tornarem puros. Quem não seguissem essas regras eram impuros e pecadores. Eram tantas regras impostas que nem mesmo os próprios líderes religiosos conseguiam cumprir. No Evangelho de Mateus, Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Certamente, Jesus estava se referindo ao jugo pesado que era aplicado aos judeus, referente a tantas regras de exclusão e condenação. Jesus não aceitava essa imposição de regras, tanto que chamou Levi e fez refeição em sua casa com muitos outros considerados pecadores, como diz o texto. Isto indignou os escribas, porque os cobradores de impostos, ou seja, os publicanos, estavam na lista entre os maiores pecadores. Isto porque trabalhavam para o governo romano, lidavam com moedas romanas e muitos deles
realmente exploravam as pessoas na cobrança de impostos. Hoje, infelizmente, muitas igrejas criaram também julgos pesados que excluem as pessoas do plano de salvação de Deus. Costumamos ouvir nos púlpitos das igrejas homilias pesadas, preconceituosas, excludentes. Saímos dos cultos e missas mais desanimados do que convertidos. Nesta primeira semana do tempo comum, a liturgia abre com Jesus nos convocando a segui-lo. Segue-me. E seguir Jesus é romper com os métodos exclusivistas de evangelizar. É romper as barreiras do preconceito que marginaliza, que exclui. É ir ao encontro das periferias existenciais, como diz nosso Papa Francisco, e congregar todos e todas para fazer parte da mesma mesa do Senhor, ou seja, comungar juntos. Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos acompanham pelo YouTube, o Facebook, @CJP Brasília, voltamos para o nosso segundo bloco. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre a questão dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, que eu quero conversar com o Zé Geraldo, uma perspectiva bem, assim, suave na nave, de como que vai ficar na memória, na história, né, brasileira, esse processo do ato. Você já deu uma palhinha no primeiro bloco, Zé Geraldo, na sua expectativa de que fique como uma vitória das instituições democráticas, né, como uma vitória do que nós, como sociedade, estamos construindo desde a Constituição de 88 e até um pouco antes, né? Porque se chega numa Constituição de 88, está uma construção anterior. Mas, Geraldo, essa vitória, a gente fala assim, ó, pode ser igual o pugilista, né? Que toma soco, dá aquela bambeada, ele vence o round, mas ele está, como é que fala, fragilizado, né? Na nossa democracia, por isso que eu acho que é importante essa questão da não anistia. Porque você falou de um aspecto pedagógico. Algumas pessoas vão argumentar que esse é um aspecto punitivista. Veja, o mesmo remédio, né? O mesmo remédio pode ser percebido como um aspecto pedagógico ou um aspecto punitivista. O fato é que não dá para a gente continuar sem que tenha uma repercussão na vida de quem participou desses processos. Eu acho que esse é que é o mais importante para a gente como sociedade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, você deu o tom. No meu artigo, eu menciono que a chave de leitura desse processo todo é o da justiça de transição, que foi constituída, né, com muitos fundamentos teóricos, empíricos também, né, no contexto de conjunturas desastrosas para o humano. Tivemos holocaustos, né, tivemos genocídios, né, e a barbárie, né, que foi o flagelo da guerra, né, como diz o Papa, né, ninguém ganha com a guerra. Ninguém ganha uma guerra, né? Uma guerra é sempre uma perda, mesmo para aquele que cumpre seus objetivos táticos. O que parece vitória é uma derrota, né? Porque há outros modos de construir mediações, e essas mediações ou passam pela política ou passam pela ética, né? Mas você recupera o agir humano, né, do ponto de vista de valores, de fundamentos, né? E o forte não precisa ser violento, né? Então, a justiça de transição se construiu nesse pressuposto e com a preocupação de educar, de exercitar uma pedagogia da cidadania, da democracia, de reconstrução das formas equivalentes de fundamentar e de realizar valores, realizar princípios, né? Então,
esses enunciados estão coletados a partir do acumulado de muitas experiências dramáticas, mundo afora e entre nós, né? Então, por isso, quando se fala da restauração democrática e da educação pedagógica, a questão não é isentar de responsabilidade. A questão é a de memória. Então, o processo de restauração democrática, que passa, inclusive, por mediações como anistias, né? A anistia não é de esquecimento, ela é de responsabilização. Não precisa ser uma punição agressiva, né? A gente aprendeu, né, no Antigo e no Novo Testamento. Nem Caim foi condenado do ponto de vista de uma punição exacerbada. Aliás, Javé o marcou com um estigma para que ninguém lhe fizesse mal e ele fosse reconstruir a sua existência a leste do Éden, né? Mas responsabilizado pelo que praticou, perdeu a sua presença no lugar idílico. E nem por isso deixou de contribuir para a civilização. Se a gente seguisse além daquele capítulo, veria que a descendência de Caim criou a civilização, a metalurgia, a olaria, as formas de apacentamento de gado, né? No Evangelho do Novo Testamento, diante da pecadora, Jesus disse: vá e não peque mais. Não a puniu com a lapidação, com o apedrejamento, mas lhe incutiu na consciência a redenção. A função de uma pena emancipatória, que é educadora, não é castigar, é redimir. Por isso que nós todos, né, aprendemos que a gente confessa, tem a absolvição, mas tem a contrição, tem a penitência, né? Tem a reflexão, né? Se nós somos capazes, né, de impor uma penitência no sentido de educar para que não peque mais, né? Como é que a gente pode abonar, né, a irresponsabilidade, o descompromisso, o deixa assim, ou você... a confissão não é para que você, depois da penitência, possa pecar de novo. É para que você aprenda a não pecar mais, não é isso? Olha, isso aí, vamos finalizar esse assunto dessa maneira maravilhosa, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente pensa de justiça e paz, né? Não é o excesso da punição e também não é a ausência da memória. É o bom Exatamente. termo da justiça, né? Porque, como eu diria também, por que nos tribunais, muitas vezes, você tem um crucifixo, e um crucifixo com o Cristo crucificado? É porque ele foi julgado de maneira injusta. E isso tem que lembrar o juiz nas suas sentenças, proferir sentenças de maneira E olha o que justa. ele pedia, né? Eu quero a verdade, né? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. É isso aí, gente. Então, assim, a gente mantém nessa linha. Mas eu quero transicionar para um outro tema da nossa semana passada, que Sim. foi a CPI do padre Júlio Lancelotti, que tudo indica naufragou, não é isso, Zé Geraldo? Também É, padre Júlio, gente. é, eu também fiz um artigo que até o Instituto Humanitas, dos jesuítas lá de São Leopoldo, da Unicinos, publicaram, né, lembrando que como é que se criminaliza quem exercita a misericórdia e a caridade numa cidade que tem 25% da população de rua. Do Brasil. Exato, né? E como é que alguém que cumpre o evangelho, né, o amor ao próximo, é indiciado por um ato, né, que, a pretexto de querer investigar descaminhos, né, de práticas de administração de recursos, né,
tem a sua vida tão transparente que é talvez um dos mais acalorados por toda a edilidade, o parlamento paulista. É, só no ano passado ele ganhou 3 prêmios da Assembleia e ganhou uma lei nacional que tem o nome dele, Lei Padre Júlio Lancelotti, né, que traduz no jurídico o prescrito no Evangelho, né? Acolher, incluir, fazer estar entre nós, inserir na comunidade, não excluir, descartar, né? Desconsiderar. Então, eu penso que é um bom exemplo de quem assume a missão é que quem o defendeu foi a sociedade. A CPI se frustrou porque a mobilização social foi de tal monta, menos entre alguns dos formadores de opinião de mídia nos meios religiosos, menos por eles, e mais pelos que estão no chão, com a sandália empoeirada, no trabalho missionário, praticando a mesma exortação missionária e misericordiosa, né? Frustrou-se, porque o social se mobilizou e mostrou que o símbolo da sua representação de bem e de paz e de justiça é hoje, no Brasil e em São Paulo, o padre Júlio Lancelotti. É maravilhoso falar isso e também, assim, eu quero aproveitar a oportunidade que o nosso programa traz da gente fazer uma ação solidária e compartilhar o Pix da paróquia São Miguel Arcanjo, que é onde o padre Júlio Lancelotti faz os projetos sociais. São Paulo tem uma população de rua de mais de 52 mil pessoas. E grande Eu parte vou dessa... até te pedir o favor de você costuma colocar no rodapé das edições links, o link para o meu artigo sobre o Padre Júlio, porque Claro, lá eu digo que a resposta não foi apenas uma resposta simbólica, foi material, não é? é claro, todo mundo começou a doar, e aí eu falei, eu vou fazer aqui no programa também para a gente também doar, quem nos assiste também doar. Ó. O É. Pix é 63 089 825 009796. Eu vou colar ele aqui embaixo na descrição do vídeo também, para você ajudar essa obra social do Padre Júlio Lancelotti. Por quê? Não há forma melhor de reagir a esse tipo de ataque do que fortalecendo a obra do Padre Júlio Lancelotti. É Ana realmente Paula, assim... no meu artigo, no estilo do IHU, eles põem hiperlinks. E Ah, um dos hiperlinks que eles colocaram é a reprodução por inteiro dos diálogos de Justiça e Paz que você mediou no nosso trabalho com os jesuítas e com a CBJP, né? E está por inteiro no hiperlink da matéria. Quando entre nós, antes dessa ocorrência toda, né, o padre Júlio, na melhor tradição pontifícia, porque o Papa ligou para ele de novo, né? É, ele aplica os fundamentos da doutrina ou do ensino social da Igreja Católica, né? E, a portanto, gente do Evangelho, né? reconhece tantas coisas boas que o Padre Júlio faz, que é uma pessoa que tem uma trajetória que auxiliou na institucionalização dos direitos da criança e do adolescente, da pastoral carcerária, da pastoral de rua. Ele tem atuação em tantas vertentes e uma atuação tão consistente ao longo dos anos, É. porque Se não é uma cada coisa de um ano diocese só. se cada diocese tivesse um padre Júlio, né? Nossa, o mundo ia ser diferente. Meu Deus do céu. Oremos por mais pessoas É, com esse ideal de doação de vida que tem o é, Padre Júlio lá e toda a equipe da paróquia, porque é, para atender vestindo, 1.500 é, pessoas por dia não é uma pessoa só. é.
vestindo o seu aventalzinho. Olha aqui, ó, para os Ah, que que não... fofo, Padre Júlio. Para quem não consegue ver a imagem, né, que a gente pode ter pessoas também que têm alguma deficiência visual que está nos acompanhando pelo YouTube, o Zé Geraldo está mostrando um bonequinho de crochê do Padre Júlio Lancelotti com máscara, o avental amarelo, que é um clássico do Padre Júlio, e ele E a está marreta. com uma marreta e uma picareta, sabe do quê? Da lei contra a aporofobia, porque faziam intervenções na cidade que impediam os mais pobres de encontrar um abrigo, por exemplo, para chuva, um abrigo para dormir. Então, colocavam pedras no chão com concreto para que as pessoas não pudessem deitar, removiam os bancos para que as pessoas não pudessem ter um lugar onde se sentar e deitar para passar a noite. Olha, e aí o Padre Júlio, com uma grande coragem, questionou essas pessoas de poder e de dinheiro em nome daqueles que não têm voz. Com a marretinha dele. Tem outros que usam chicote, não é isso? Lá, quando o templo é vilipendiado, né? Ele, com a marretinha dele, ia lá e derrubava o que impedia o pobre de ocupar aquele espaço. E a lei que tem o nome dele traduz esses fundamentos, porque ela impede a edificação hostil à circulação na cidade de quem tem direito a ela, e todos têm direito a ela, né? Porque a cidade é a expressão ativa da cidadania, né? Cidadania, né? Muito bem. Com essa frase da Geraldo, a gente termina esse programa. Eu agradeço demais a sua participação aqui. Por favor, se despeça dos nossos internautas no @CJP Brasília. Então, com saudações democráticas, né? Feliz de estar num país que permite que valores de comunidade, de misericórdia, né? De partilha, né? Nos abra perspectivas para o serviço de elevação da cidadania, dos direitos e da nossa própria sublimação de nossas expectativas transcendentais. Obrigada, Zé Geraldo, pela sua entrevista. Obrigada por estar sempre aqui com a gente no programa de Justiça e Paz. E obrigada também por ter compartilhado tanto conhecimento nesses artigos e trazendo aqui para a gente esse compartilhamento dessa grande massa de conhecimento que pode nos alimentar e nos fortalecer para viver 2024. São sínteses de nossas conversas nos espaços de discussão da nossa comissão, das comissões que interagem com a nossa, né? E que mostram assim que quanto mais gente para dialogar conosco nesses espaços, melhor, né? Com certeza. Continuamos aí nessa caminhada e nessa luta para que a Comissão de Justiça e Paz de Brasília represente esse plano aberto, onde todos podem dialogar. Todos são bem-vindos, todos podem dialogar, todos podem contribuir. A gente tenta fazer esse espírito que a gente traz, por exemplo, para os diálogos de Justiça e Paz. Cada qual com o seu dom. Cada qual com o seu dom. Então, um grande abraço a você, internauta, que nos acompanha. Obrigado, Zé Geraldo Souza Júnior. E aqui eu me despeço. Então, justiça e paz se abraçarão.
Jesus Cristo.